E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui com a permissão de Jesus, a fim de podermos dar continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi ditada pelo Espírito André Luiz e psicografada pelo missionário da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros amigos da Rádio Rio de Janeiro. Continuando o nosso estudo, estamos no capítulo 25, Generoso Alvitre. No programa passado, nós estamos estudando alguns programas sobre o conselho que Dona Laura está dando ao André Luiz para esses primeiros dias de tarefa nos ministérios que ele vai visitar. E ela dá um conselho para que ele seja curioso na medida do equilíbrio, mas que ele não tenha uma curiosidade doentia, porque isso atrapalha, porque a pessoa que só vive de curiosidade, ela não faz nada, porque ela tem que o tempo todo estar vendo o que está acontecendo, ela não consegue focar, não é? Ela não consegue focar na tarefa a que ela foi chamada a realizar. A gente deu o exemplo aqui, que está no livro Os Mensageiros, no capítulo 10, que o próprio André Luiz vai relatar para a gente a experiência do Joel, que é um médium fracassado, que por conta de uma curiosidade doentia, acabou não exercendo a tarefa que ele se propôs no mundo espiritual. Só para relembrar, ele vinha com a faculdade mediúnica de lembrar do passado dele e de algumas pessoas que viessem solicitar ajuda. Só que o que ele fez? Ele ficou tão empolgado e só na curiosidade doentia que ele não conseguiu ajudar ninguém. A única coisa que ele conseguiu foi ficar lembrando as coisas do passado. Ficou pesquisando o tempo todo, porque ele fora um bispo na Inquisição Espanhola, ele lembrava até o nome dele e ele não ajudou ninguém. Todas as vezes que ele era solicitado para ajudar alguém, mediunicamente falando, ele se negava, porque continuava nas pesquisas dele, ele mesmo diz, incomodando todo mundo. Ele chega no mundo espiritual todo destrambelhado, o seu equipamento mental em convulsão, e ele sabe que fracassou na tarefa. Então a Dona Laura está dizendo isso para o André Luiz, e ela finalizou o conselho dela dizendo: olha, meu filho, se aparecer alguma coisa para você fazer no Ministério da Regeneração, esquece por um pouco que você vai conhecer os outros ministérios, deixa isso um pouco para frente, focaliza ali na tarefa que aparecer, que vai ser o melhor para você. E aí nós vamos continuar a conversa, os conselhos que ela está dando para ele. Só para lembrar, nós estamos no 15º parágrafo da obra e nós vamos começar a ler a frase que começa assim: aprenda a construir o seu círculo de simpatias e não ouvide que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Interessante, né? Trabalha primeiro e depois, se você quiser pesquisar alguma coisa, fica para depois. E é muito interessante isso que ela diz para ele. Só no trabalho, só convivendo com amigos, do lugar onde você trabalha, é que você pode fazer um círculo de simpatias. Porque aquele que não tem um pouso fixo,
ele, como diz, né, pedra que rola não cria limo. Então, a pessoa que vive aqui, ali, aqui, não se fixa em lugar nenhum, ela não consegue formar o que a dona Laura está chamando de círculo de simpatia. Porque esse círculo de simpatia, ele só se constrói com caridade, com auxílio. Ninguém, não é? E com o favor que você presta às pessoas. Ninguém consegue construir um círculo de simpatia se você não trabalha, se você não faz algo por alguém. Nós temos um exemplo muito bom no livro Libertação. No livro Libertação, no capítulo... Também ditado por André Luiz, Isso. na psicografia de Francisco Cândido Xavier. No livro Libertação, no capítulo 14, não é? A gente vai ver uma situação muito interessante que exemplifica o que é você construir um círculo de simpatia, seja aqui, enquanto encarnado, e seja quanto desencarnado. Tem outros exemplos, mas o exemplo que me ocorreu está nesse capítulo. O Gúbio, que é o mentor do André Luiz, vai ajudar uma filha espiritual dele que está encarnada, que se chama Margarida, que está obsediada por 60 obsessores, cujo chefe da falange se chama Saldanha. Só que o Gúbio, ao invés de primeiro ajudar a filha espiritual dele, resolve ajudar o obsessor. Por isso que ele é mentor, por isso que ele é guia, por isso que ele é espírito superior. Ele primeiro vai ver quais são os problemas do Saldanha. Por que ele está naquela posição de obsessor? Porque Deus não criou ninguém para ser obsessor de ninguém. Deus não criou o mal e muito menos criou as criaturas para fazerem o mal. Isso é opção nossa. E ele vai buscar o porquê que esse espírito está coordenando uma falange de obsessores. E ele descobre que a família desse espírito, após a sua desencarnação, se desmantelou. O filho foi para a prisão, a mulher se suicidou, a mulher morreu de tuberculose, a nora se suicidou, a neta virou órfã e é jogada na casa das famílias para lá e para cá. E quando o Gúbio descobre isso tudo, ele começa a ajudar esse espírito. E ele consegue, com seu amor, com a sua fraternidade, ele consegue ajudar a filha que está procurando emprego e que está trabalhando na casa do juiz, que é o pai da Margarida. Ele consegue ajudar essa moça porque ela estava sendo abusada pelo filho do juiz. Ele consegue ajudar a mãe, a esposa do Saldanha, consegue ajudar o filho que está sendo obsediado pela mãe e pela esposa, e consegue ajudar todo mundo. E no final, depois que ele consegue ajudar a todos, não é? Eu copiei uma frase muito interessante, porque o Saldanha, o Gúbio, aí, depois que ajudou ele, o Gúbio vai pedir um favor a ele. Olha, Saldanha, a Margarida é uma filha do meu coração. Será que você poderia deixar de obsediá-la? E aí, porque ele ajudou, porque ele construiu uma simpatia com esse espírito, olha o que o espírito diz para ele. Ainda que ela própria me houvesse apunhalado 1000 vezes, estou pronto a servir-te. Sou teu de hora em diante. Olha que coisa linda, não é? É bonito. O que é você fazer um círculo de amizade? Ele construiu, não é, a simpatia exemplo, no né, coração do Saldanha. Como é que é aquele ditado? Aqui é a boca do meu filho. Adoça a minha beija. A Quem minha a beija, beija, a minha adoça. É. Então, ele construiu no coração de um obsessor cruel, chefe de uma falange. Ele era o chefe. De confiança do Gregório. De confiança do espírito Gregório, que é o espírito que vai ser libertado dele mesmo nesse livro. Ele consegue tocar. É isso que a dona Laura está falando para ele. Meu filho, se você não trabalhar e não ajudar ninguém, como é que você vai construir um círculo de simpatia que possa ajudar você no momento também que você precisar?
Porque não é fazer por interesse, mas é fazendo, entendendo que é da lei. O que você dá, você recebe. Então, ele trabalhando, não só ficando na curiosidade para lá e para cá, ele vai construir um círculo de simpatia. É também o caso do Ação e Reação, do Adelino. Badelino, isso. Não é isso? É. Ele ajuda tanto as pessoas, encarnado que está, que os parentes desencarnados das pessoas que ele ajuda querem interceder por ele o tempo todo, porque ele, no trabalho, né, como diretor de um centro espírita, ele ajuda todo mundo. Ele veio, o que a Tereza está falando está bem escrito aqui no capítulo 16, é débito aliviado, livro Ação e Reação. O débito dele até se vem aliviou. dizendo assim, e o Adelino não fez uma grande coisa não, na última encarnação ele só matou o pai, botou fogo no pai vivo, né? Tudo bem. Coisa básica. Aí botou mas se arrependeu. Mas se arrependeu, porque Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se arrependa e tenha a vida eterna. Ele quer a morte do pecado. Quando Jesus, na mulher adúltera, que na época seria a maior crime, tal machismo e discriminação que tinha na época, na sociedade judaica, ele, à luz do dia, ele defende a mulher. Ele não defende o que ela fez, mas ele defende ela. Porque ele quer que ela se regenere. Isso. Porque o adúltero estava escondido, era um covarde, porque nem se adultera sozinho, não é? Mas aí o que a Tereza colocou do Adelino, que essa é a da ajuda, ele fala assim, olha, vários amigos espirituais assistiam-no atentos. Doce velhinha desencarnada beirou-se de nós e, demonstrando gozar na intimidade do orientador, falou, assistente amigo, quer dizer, a velhinha desencarna, ele falou de velhinha, por isso que eu estou falando, tá? André Luiz chama a moça de velhinha. E ela pede assim, assistente amigo, venho rogar-lhe socorro em benefício da saúde do nosso Adelino, porque pelo que consta no livro, ele parece que tem aquela doença do fogo selvagem, em partes do corpo. Parece. Que ela tem graduações. Ele não fala diretamente, mas parece que é. Noto mais incomodado ultimamente pela dor nas feridas não cicatrizadas. Então, a desencarnada está pedindo aos superiores, aos assistentes. Aí o assistente fala assim, o Silas, sim, Adelino merece de todos nós especial carinho, porque pensa ele nas necessidades dos outros sem refletir nas necessidades próprias. Então ele angariou esse círculo uma corrente de simpatias de simpatia, vários filhos pedindo por ele. Não é? Isso aí é aquilo que Jesus nos pede, granjeai amigos com o uso da vossa iniquidade. Isso. Não é? Dona Laura está repetindo isso aqui pro... E aí, como a Tereza leu, o espírito de pro André Luiz. André Luiz, né? Isso. Ele fala assim que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço, não é isso que ela diz aqui para ele? Aprenda, mas antes falou, aprenda a construir o seu círculo de simpatias. Ah, tá. Porque até então ele está recebendo a intercessão do círculo de simpatia da mãe dele, do Clarencio, que intercederam por ele. Não é? Mas ele tem que construir o dele. O dele. Por enquanto ele não tem, porque as pessoas que rezaram por ele, ele tratou por troça. E mesmo assim algumas oraram por ele e pediram por ele. Ele construiu sem querer construir, mas agora ela está falando, meu filho, tenta construir realmente um círculo verdadeiro de simpatia, de espíritos, pessoas que gostem de você. Há uma página, Tita, e o Divaldo Pereira Franco relata em algumas palestras da desencarnação do Dr. Bezerra de Menezes. Logo após a sua desencarnação, ele houve uma multidão, ainda se recuperando, ele houve uma multidão da onde ele estava, e assim, clamando por ele, parece, eu não lembro, recordo direito os detalhes da página. Divaldo conta isso em algumas palestras antigas. E aí, Celina, que faz parte da Legião de Maria, fala com ele, venha ver, são aqueles que você ajudou. E tem uma multidão lá agradecendo por ele, né? Aqueles que você colaborou e ajudou. O círculo dele era o círculo do tamanho do polar ártico. Esse é o circulão. E aí nós temos também, gente, porque a Tereza leu, não ouvir o espírito de investigação o espírito de investigação, não ouvir disso, deve manifestar-se após o espírito de serviço, que é o amai-vos e os instruí-vos, que o Evangelho fala para nós
No capítulo 6, o Cristo Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo, no item de número 5, Advento do Espírito de Verdade. Num trecho desse item, Allan Kardec coloca a mensagem do Espírito de Verdade, que é a mensagem de Jesus. Fala assim: homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências. Então está falando que é inteligente, mas é fraco ainda. Na questão, o que é fraco? Na questão de vencer o egoísmo e o orgulho. Isso é a fraqueza nossa. Não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Então a clemência divina, agora para nós, é a mensagem do Evangelho mais bem esclarecida através da doutrina espírita, que o André Luiz vai ter agora a oportunidade. E aí mais adiante ele fala assim: espíritas, aí está direcionando para nós. Amai-vos. Por que está direcionando para nós? Por causa do nosso entendimento. Aí ele pode falar: amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Então, primeiro ajudar, depois instruir, é o que ela está dizendo para ele. Então, se instruir amando, não é? Mais ou menos assim, né? Que é a verdadeira caridade. E aí vamos continuar. Relembrando, estamos no parágrafo 15. Pesquisar atividades alheias sem testemunhos no bem pode ser um criminoso atrevimento. Muitos fracassos nas edificações do mundo originam-se de semelhante anomalia. Todos querem observar, raros se dispõem a realizar. É o que a gente vê em muitas situações aqui na Terra. É 9 olhando e um só trabalhando, né? Então, muitas das vezes, e a gente dá para observar que aquelas pessoas que mais dão palpite são as que mais colaboram. Que menos, ao contrário, que menos colaboram. E a gente consegue identificá-las e precisa se vigiar bastante para não ser desse tipo de pessoa, que só gosta de dar palpite, mas colocar a mão na massa não coloca. E isso acaba se tornando, por vezes, uma segunda natureza. A pessoa se torna dessa maneira. Ela critica o tempo todo, mas é incapaz de fazer, porque se na realidade a gente vê que a pessoa ainda não está conseguindo fazer a coisa como deveria, você não precisa criticar, você precisa ir lá e fazer. De alguma maneira a pessoa não fez, deve ter um motivo porque ela não fez, mas a gente pode cair no vício de ficar o tempo todo criticando o mal feito, mas é incapaz de pegar, né, a situação e tentar modificar e tentar fazer melhor. Há uma página através do Humberto de Campos em que Jesus fala, através de várias indagações de alguns que querem segui-lo, pensam em segui-lo, não é? Mas se fulano fizer isso comigo, se fulano me prejudicar assim, todas as indagações feitas a Jesus, ele responde, que é o título da página: perdoa e serve mais. Bem sim. Esse é o entendimento que a gente tem. Nós já temos o entendimento, o problema é fazer. Mas é o problema que nós temos que resolver pessoalmente, cada um de nós, né? E a gente também tem que tomar o cuidado para não ser agressivo nessa hora. Porque eu conheci uma pessoa que ela reclamava, um dia ela chegou na nossa casa espírita reclamando de uma teia de aranha. Ele deve estar me ouvindo porque ele está desencarnado já. E a outra pessoa que eu conheço perguntou para ele: mas por que você não pegou a vassoura e veio limpar? Também a gente não pode cair nesse extremo, porque, coitada, a pessoa que tem esse comportamento de só criticar e não fazer nada, ela está doente. A gente tem que entender isso. Ela está doente, vamos dizer assim, espiritualmente falando, não fisicamente. Mas ela está com um problema ali que ela ainda não entendeu, que todos nós podemos colaborar uns com os outros, sem crítica, mas ela não compreendeu. Então a gente também não pode cair nesse outro lado, de
atacar quem está criticando, porque também isso não se faz. Não é? Isso também é um comportamento doentio. Tem que ter um pouco de paciência. Por que a vai compreensão fazer? do que a Joana falou. É difícil, mas a gente pode fazer. É a compreensão do que nós falamos, foi no programa passado, retrasado, não lembro. Do que a Joana nos diz, um ensinamento muito, né, como sempre, que ela nos traz, muito bom, de que se alguém quer te atirar lama, que no caso seria a crítica, né? Lama no sentido de um dardo mental, dardo mental, isso que é a palavra, é um dardo mental negativo. Isso. E aí quer te atirar lama, desvia. Então, porque quem vai ficar sujo é a mão dele. Se nós enfrentarmos, vai ficar suja a mão dele e nós também. Sim. Então, mas é difícil, né? A gente tem que se vigiar bastante. Mas por isso é que na pergunta 917 que nós lemos no programa passado, a respeito de como se destrói o egoísmo, na resposta vem 3 vezes que o Espiritismo tem que ser bem compreendido. Porque na medida que nós compreendermos, nós estamos colocando a ideia nova, uma ideia que nós relutamos tantos e tantos séculos, que é a ideia do bem, de como fazer isso. Né? Que Jesus já nos ensinou exemplificando. Ah, mas ele era Jesus, e daí? Não tem nenhuma diferença. Ele chegou naquele estágio porque ele evoluiu. E nós estamos aqui porque vamos evoluir. Parece absurdo, vamos ser igual a ele um dia. Parece absurdo, mas não é. Porque senão Deus tinha criado ele daquele jeito. Então, quando a Teresa fala, é difícil, é muito, não, Teresa, é muito difícil. Bota muito com M maiúsculo. Mas é o exercício que nós temos que ter. Aí que está. Quando Jesus fala, aí está um raciocínio. Nós podemos errar por pensamentos, atos e palavras. No momento que a pessoa fala, esse exemplo aí da teia de aranha, né? E no momento que você já pensa em responder, mas engole, é um progresso. Já é um progresso. Já é um progresso. Mas esse progresso, se tornar muito contínuo, ele fica fácil. E a gente se acomoda nele, que não pode. O problema é exercitar para nem pensar um dia. Aí fazer como a Teresa leu no livro Libertação, da história do comportamento do Gúbio, com o Saldanha, não é? Ajudando, quer dizer, vendo o Saldanha prejudicar a filha espiritual dele e não condenando. Não. Condenando o ato, mas não ele. Condenando o ato. É complicado, mas não vamos conseguir. Vamos conseguir lá. Sim. Teresa, está terminando? Tem que ter esse assunto. Tem que terminar o pedacinho, né? É porque depois tem um comentário. Somente o trabalho digno, ela vai terminar esse assunto que ela vai dar outra explicação depois. Somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a qualquer direitos novos. Então, se você quer algo mais na sua jornada evolutiva, comece a servir. A exemplo de Jesus, como ele dizia, ele não veio para servir, não veio para ser servido, mas veio para servir. Né? E o maior exemplo que ele dá para a gente gravar bem isso é quando ele cinge uma toalha na cintura e vai lavar o pé dos apóstolos, né? Tem vários sentidos. E o ensinamento... Essa postura do Cristo, mas a nos mostrar que quer ser o maior, aprenda a servir. Está querendo alguma coisa a mais da vida? Serve. E trabalhe. E porque a inércia só nos estagna, não tem outra saída para a gente. Já foi muito tempo de preguiça mental, preguiça corporal, e agora vamos devagarinho, fazendo, errando, mas não desistindo de fazer, porque aí é que a gente se perde. Ou ficar só nessa curiosidade. E esse ensinamento aí de servir começa no início do livro, quando o André Luiz tem a entrevista com Clarencio. E aí, junto com uma senhora, ele vê a senhora querendo fazer o direito de comunicar com o filho, mas não tem, porque ela não trabalhou, não é? Então, se não trabalhou, não aprendeu, não tem. Porque o desequilíbrio só vai passar na medida do nosso trabalho no bem e da responsabilidade que nós adquirimos do trabalho do bem em esclarecer para nós mesmos que o auxílio ao próximo é nada mais, nada menos que uma obrigação nossa, né? Aí vem isso, e a importância do trabalho está em cima disso. Por isso que ela está enfatizando. Aprenda a servir. Aprenda a trabalhar, não vai ficar que nem a mariposa. E o relógio aqui trabalha. Então, mais uma vez, estamos terminando mais um programa, com a graça de Deus, com a permissão de Jesus. Muito obrigado pela paciência de nos ouvir. Fique com Deus, que Jesus continue sendo a nossa meta.
Muito obrigada a todos pela paciência. Vamos mandar um abraço aqui para o nosso companheiro Alexandre, não é? Ele não está mais aqui entre nós, mas onde quer que ele esteja, quando ele ouvir o nosso programa, mas né? Está encarnado, hein, gente? Está encarnado, se sinta abraçado. Falou, não está mais aqui entre nós, mas ele desencarnou, não. Não, ele não está mais trabalhando na rádio, né? Por enquanto. Então, Deus que o ajude nessa nova jornada. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.